Olá, começa aqui mais um programa da Abrasca TV. O programa que vem ganhando relevância por tratar de temas afetos ao mercado de capitais e às companhias abertas em especial. Estamos diretamente dos estúdios da B3, a nossa parceira nesse projeto. Para o dia de hoje, nós trazemos como convidado o professor Lélio Lauretti. Professor, muito obrigado pela sua presença. Lélio Lauretti, ele é professor universitário, é um palestrante renomado, conselheiro da Abrasca e idealizador do Prêmio Abrasca Melhor Relatório Anual, que este ano entra na 21ª edição, uma edição extremamente importante, e por esta razão estamos trazendo o grande mestre, o maior conhecedor da área de relatórios do país, que é parceiro Abrasca desde sempre. Professor Lélio, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua participação aqui. Bom, eu que devo agradecer a distinção de estar aqui. Realmente eu tenho um entusiasmo muito grande por iniciativas no campo educacional. E a gente tem que levar em conta que a questão do Prêmio Abrasca é fundamentalmente uma iniciativa de caráter educacional. Não é de competitivo, nem de satisfazer o ego de ninguém porque faz o melhor resultado. É uma iniciativa de caráter absolutamente educacional e nos envolve muito e caminhamos bastante em 21 anos. Eu tive a felicidade de participar dos 21 prêmios, não é isso? Como apresentador na cerimônia de entrega, mas o que eu estou vendo, não estou falando de mim, eu estou falando do prêmio. Ele tem ainda uma tarefa muito grande para fazer. Ele vai acompanhando o mercado, é claro, né? Fundamentalmente, o que motivou a criação desse prêmio? O seguinte, porque nós, vamos dizer, há 20 e tantos anos atrás, o que a gente tinha era o relatório da administração imposto pela legislação das empresas formadas por ações e também pela própria Bolsa de Valores e a própria CVM, no sentido de que as empresas eram obrigadas a apresentar o relatório da administração, não é? Era uma espécie de ISO 9000, ou seja, as empresas cumpriam tabela, faziam aquilo que eram obrigadas e paravam. Né? O que não é transparência, né? Transparência é você fazer muito mais daquilo que você é obrigado a fazer. E além da obrigação. Então, mas você tinha finalmente, você tinha uma publicação de demonstrações financeiras com parecer de auditores, uma introdução que às vezes era uma linha, né? Na forma dos estatutos e da lei, apresentamos as demonstrações financeiras auditadas, ficamos à sua disposição para qualquer esclarecimento. Isso nunca foi um relatório anual. O que o Prêmio Abrasca realmente inovou é que a gente não ficava olhando as demonstrações financeiras como se aquilo fosse o resultado final de um ano de trabalho, não é? Nós achamos que tínhamos que indagar da empresa quais são os fatores que levaram a empresa àquele resultado, não é isso? E com isso a gente criou o Prêmio Abrasca para exatamente criar uma cultura maior de transparência, que não ficasse no nível do obrigatório, viesse para o campo em que a empresa, ela própria, avaliaria quais as informações que deveria dar para que o investidor pudesse medir o risco que ele estava tomando quando ele resolve investir numa determinada empresa. Essa, podemos dizer que é a premissa da grade de avaliação do prêmio, exatamente. O olhar do investidor? Exatamente. Nós trouxemos, por exemplo, nós sugerimos que se fizesse um quadro resumo dos principais indicadores econômicos e financeiros, operacionais, né? Que se apresentasse uma mensagem do presidente ou do conselho ou o presidente executivo ou de ambos, dizendo um panorama geral de como foi o ano,
os fatores mais destacados do ano e o que nós estamos pensando que vai acontecer daqui por diante e como nós estamos preparados para responder aos desafios do mercado, né? Nós colocamos também o relatório social. Hoje não se fala mais muito nele, hoje se fala em relatório socioambiental, né? Pedíamos uma análise de mercado, não é isso, para que a empresa dissesse como que ela via o seu próprio mercado. Nós partimos daí de uma visão de que não é a empresa que cria o mercado, é o mercado que cria as empresas. E, portanto, uma base fundamental de uma boa estratégia é você escolher bem o mercado e ter certeza, né, de que a sua escolha foi certa, né? E como é que foram as primeiras respostas? Como é que o senhor avaliaria hoje, do início do prêmio, os primeiros prêmios, primeiro, segundo, terceiro, a quarta edição, enfim, até as atuais? As empresas começaram a dar mais respostas, elas foram mais fustigadas ou elas passaram até a prática de naturalmente ir acrescentando e abrindo um pouco mais as informações? Não, aí eu acho que o objetivo foi alcançado, o objetivo educacional do prêmio, inclusive como motivação. Então as empresas ouviam falar que o relatório da empresa A, da empresa B, da empresa C tinha sido premiado, não é isso? E iam ver o que tinha no relatório. Porque, na realidade, o prêmio nada mais é do que uma distinção no sentido de dizer ao respeitável público: o relatório da empresa A, empresa B, é um relatório que pode servir de modelo. Então, há escritórios hoje especializados, coisa que não havia no começo, que pegam os prêmios, né, as notas, as respostas com maior cotação, né, que vai de 1 a 10, e compõem o relatório ideal. Quer dizer, é o primeiro capítulo da empresa A, o segundo da empresa B, o terceiro da empresa C e daí por diante. Mas, fundamentalmente, é o aspecto educacional, que é a motivação e é a premiação ao mesmo tempo. Isso não significa que os relatórios estejam sendo maquiados? Absolutamente não. Nós já no convite nós dizemos o seguinte: não existe um relatório modelo Abrasca. A nossa intenção, o nosso objeto não é criar um modelo de relatório, porque vocês, empresas, têm que se sentir absolutamente à vontade para fazer o relatório que vai corresponder, na sua avaliação, à expectativa do seu investidor. Muito bem, o tempo urge. Além disso, nós tínhamos outras questões como produtividade. Nós fomos simplificando isso e o nosso relatório hoje é um relatório que cuida de assuntos, a nossa grade de avaliação, que cuida de assuntos tão importantes como governança corporativa, que está em moda, né? Compliance, que está em moda também. Coisa que até um tempo atrás não existia, ativos a preocupação, intangíveis, né? Porque as empresas não se davam conta de que realmente a diferença que você tem entre preço de bolsa e preço de patrimônio contábil é trazida pelo seu ativo intangível, como a sua marca, por exemplo, como a sua tradição, como sua reputação, seu índice de confiabilidade, etc. Então nós damos muito valor a isso e estamos também olhando com atenção. Nós, por exemplo, pedimos fluxo de caixa. Hoje que todo mundo faz fluxo de caixa, nós não pedimos mais fluxo de caixa. Tornou-se obrigação, né? Vira commodity. Uma obrigação. E nós achamos que, de certa forma, a gente influiu para que a autoridade, especialmente no caso de mercado de capitais, a CVM, tornasse obrigatória algumas coisas que nós apresentávamos como opções. Maravilha. Estamos encerrando esse primeiro bloco e falando sobre o 21º Prêmio Abrasca Melhor Relatório Anual, com o professor Lélio Lauretti, que é o grande especialista na área. Fique com a gente que voltamos já já.